Mateus capítulo 11. Quando Jesus terminou de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e proclamar por aquelas cidades. Adesão e oposição à mensagem de Jesus. João Batista, profeta precursor. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo por intermédio de seus discípulos, perguntou-lhes: És tu aquele que vem, ou devemos esperar outro? Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vedes e ouvis. Cegos recuperam a vista, os coxos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem. Mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado quem não ficar escandalizado por minha causa. Quando eles se foram, Jesus começou a falar a respeito de João às multidões. Que saístes a observar no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem vestido com elegância? Ora, os que trazem roupas elegantes estão nos palácios dos reis. Então, o que saístes a ver? Um profeta? Sim. Então, o que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, mais do que um profeta. É dele que está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, que preparará teu caminho diante de ti. Amém, eu vos digo, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde que apareceu João Batista até agora, o reino dos céus é tratado com violência e violentos querem arrebatá-lo. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitá-lo, ele é o Elias que devia vir. Quem tiver ouvidos, ouça. Com que posso comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam a outras. Tocamos flauta para vós e não dançaste. Cantamos lamentações e não choraste. Com efeito, veio João, que não comia nem bebia, e dizem: está endemoniado. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: olhai para ele, um comilão e beberrão, amigo de coletores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por suas obras. Descrença das cidades na Galileia. Então começou a recriminar as cidades onde tinha realizado a maioria de seus prodígios, porque elas não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Se os prodígios realizados entre vós tivessem sido realizados em Tiro e Sidônia, há muitos se teriam convertido, vestidos de saco e cinzas. Todavia eu vos digo, no dia do juízo haverá mais tolerância para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Ao Hades descerás. Se os prodígios realizados em ti tivessem sido realizados em Sodoma, ela existiria até hoje. Todavia eu vos digo, no dia do juízo haverá mais tolerância para o país de Sodoma do que para ti. Revelação aos simples. Naquela ocasião, Jesus exclamou: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas a sábios e entendidos, e a revelastes aos simples. Sim, Pai, porque assim foi teu agrado. Porque assim foi de teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas vidas, pois meu jugo é suave e meu fardo leve. Capítulo 12. O Senhor do Sábado. Naquele tempo, Jesus passava no sábado pelos campos semeados. Seus discípulos sentiram fome e começaram a arrancar espigas e comê-las. Ao verem isso, os fariseus lhe disseram: Ora, teus discípulos fazem o que não é permitido no sábado. Mas ele lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando sentiu fome, assim como os que estavam com ele, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da oferenda, que não lhe era permitido comer,
nem aos que estavam com ele, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que os sacerdotes no templo e aos sábados profanam o preceito de descanso sem incorrer em culpa? Eu vos digo que aqui há algo maior que o templo. Se compreendesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não teríeis condenado estes inocentes. Com efeito, o Filho do Homem é Senhor do sábado. O homem com a mão seca. Tendo partido dali, ele foi à sinagoga deles. Lá estava um homem que tinha uma mão seca. Para poder acusar Jesus, perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: se alguém dentre vós tiver uma só ovelha, e ela cair em um buraco no sábado, acaso não a apanhará e a tirará dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então disse ao homem: estende tua mão. Ele a estendeu, e ficou restabelecida e sã como a outra. Tendo saído dali, os fariseus fizeram um acordo contra ele, em como fazê-lo perecer. O servo eleito. Jesus, ciente disso, retirou-se dali. Numerosa multidão o seguia, e ele os curou a todos, e os repreendeu, para que não o tornassem manifesto. Assim cumpriu-se o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: eis meu servo a quem escolhi, meu amado em quem me comprazo. Porei meu espírito sobre ele, para que anuncie o direito às nações. Não criará conflito, não gritará, nem sua voz nas ruas se ouvirá. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações esperarão. Jesus e a força do Espírito de Deus. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Ele o curou, e o que fora mudo pôde falar e ver. Toda a multidão ficou estupefada e dizia: não seria este o filho de Davi? Os fariseus, porém, tendo ouvido isso, disseram: é somente por Beelzebu, o chefe dos demônios, que este expulsa os demônios. Jesus, conhecendo-lhes os raciocínios, lhes disse: todo reino dividido internamente acaba devastado, e toda cidade ou casa dividida internamente não poderá subsistir. Ora, se Satanás expulsa Satanás, é porque está dividido contra si mesmo, e então como seu reino poderá subsistir? Além disso, se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles serão vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, é sinal de que o reino de Deus se precipitou sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do homem forte para roubar seus bens, se primeiro não amarrar o homem forte? Somente então lhe saqueará a casa. Quem não está comigo está contra mim, e quem não reúne comigo dispersa. Por isso eu vos digo, qualquer pecado ou blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem falar uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste tempo, nem no vindouro. Julgai uma árvore boa por seu fruto bom, ou julgai uma árvore ruim por seu fruto ruim. De fato, é pelo fruto que conhece a árvore. Crias de víboras, como poderíeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que transborda o coração. O homem bom do tesouro bom tira coisas boas. O homem mau do tesouro mau tira coisas más. Eu vos digo que no dia do juízo, cada um dará conta de toda palavra enganosa que tiver pronunciado. Por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. O sinal do Filho do Homem. Então, como resposta, alguns escribas e fariseus lhes disseram: Mestre, queremos ver um sinal feito por ti. Mas ele lhes respondeu: uma geração malvada e adúltera exige um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. De fato, assim como Jonas esteve no ventre do monstro marinho 3 dias e 3 noites, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Durante o julgamento,
Os homens ninivitas se levantarão com esta geração e a condenarão, porque eles se converterão com a pregação de Jonas. Ora, aqui há alguém maior que Jonas. Durante o julgamento, a rainha do sul se erguerá com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para escutar a sabedoria de Salomão. Ora, aqui há alguém maior que Salomão. O regresso do espírito impuro. Quando um homem impuro sai de uma pessoa, vagueia por lugares áridos, buscando um lugar de repouso, mas não o encontra. Então diz: volto para minha casa de onde saí. Chegando lá, encontra-a desocupada, varrida e arrumada. Então vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a morar ali. Assim o estado final daquela pessoa é pior do que antes. Assim acontecerá a esta geração malvada. A família de Jesus. Ele estava ainda falando às multidões, quando sua mãe e seus irmãos apresentaram-se do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Mas ele respondeu a quem lhe avisara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Capítulo 13. Discurso em parábolas. Jesus fala às multidões. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Reuniram-se ao redor dele grandes multidões, de modo que ele subiu em um barco e sentou-se, e toda a multidão permanecia na praia. Falou-lhes de muitas coisas em parábolas. O semeador. Disse Jesus: saiu o semeador a semear. Ao semear, algumas sementes caíram à beira do caminho, e vieram as aves e as devoraram. Outras caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando surgiu o sol, queimaram-se, e por não terem raiz, secaram. Outras caíram entre espinhos. Os espinhos cresceram em terra boa e deram fruto, uma 100, outra 60, outra 30. Quem tiver ouvidos, ouça. Finalidade das parábolas. Aproximaram-se os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas em parábolas? Ele lhes respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não. Com efeito, aquele que tem lhe será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, mesmo o que lhe será com efeito, aquele que tem lhe será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas. Mesmo vendo, não veem, mesmo ouvindo, não ouvem nem compreendem. Desse modo, cumpre-se completamente neles a profecia de Isaías. Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. De fato, o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos, e seus olhos fecharam-se, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração, não se convertam, e eu não possa curá-los. Bem-aventurados, porém, vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Amém, eu vos digo. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Explicação da parábola do semeador. Vós, portanto, ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a acolhe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É inconstante. Quando surge tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a angústia dessa vida e a sedução da riqueza sufocam a palavra, que se torna sem fruto.
O que foi semeado em terra boa é quem ouve a palavra e a compreende. Esse realmente frutifica. Outro 60, outro 30. O joio. Propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus assemelha-se a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando a planta cresceu e formou a espiga, apareceu também o joio. Tendo-se aproximado, os servos do proprietário lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde então veio o joio? Ele lhes disse: O inimigo fez isso. Os servos lhe perguntaram: Queres que vamos removê-lo? Mas ele respondeu: Não. Não aconteça que, ao removerdes o joio, arranqueis também o trigo, deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Removei primeiro o joio e atai-o em feixes para queimá-lo. Quanto ao trigo, recolhei em meu celeiro. O grão de mostarda. Propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou em seu campo. É a menor de todas as sementes, mas quando cresce fica maior que as hortaliças e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. O fermento. Propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo ficasse fermentado. Falar em parábolas. Jesus disse tudo isso em parábolas às multidões. E sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que tinha sido dito por meio do profeta. Abrirei minha boca em parábolas. Proclamarei coisas escondidas, desde a fundação do mundo. Explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido as multidões, foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se, dizendo: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele lhes respondeu: Aquele que semeia a boa semente é filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Portanto, assim como o joio é removido e queimado no fogo, assim sucederá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, removerão de seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tiver ouvidos, ouça. O tesouro e a pérola. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Quando um homem o encontra, volta a escondê-lo, e em sua alegria vai e vende tudo o que possui e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um comerciante que andava à procura de pérolas finas. Tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. A rede. O reino dos céus também é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolheu todo o gênero de peixe. Quando estava cheia, arrancaram-na à praia e, sentando-se, recolheram os bons em cestos e jogaram fora os que não prestavam. O mesmo sucederá no fim dos tempos. Virão os anjos, separarão os maus do reino dos justos e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. O escriba discípulo: Compreendeste todas essas coisas? Eles responderam: Sim. Ele lhes disse: Por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao chefe de família, que tira de seu tesouro coisas novas e antigas. Feitos de Jesus, discipulado e glória. Jesus visita Nazaré. Quando Jesus terminou essas parábolas, partiu dali, foi para sua terra natal e lhes ensinava na sinagoga deles, de tal modo que diziam extasiados: De onde lhe vem essa sabedoria e esses prodígios? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas juntas de nós? Então, de onde lhe vêm todas essas coisas? E escandalizaram-se por causa dele. Jesus lhes disse: Não há profeta sem honra, senão em sua terra natal e em sua casa.
e por causa da incredulidade deles, ele não fez ali muitos prodígios. Capítulo 14. Herodes e a morte de João Batista. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar da fama de Jesus e disse aos seus servidores: é João Batista, foi ressuscitado dos mortos e por isso estes prodígios operam-se por ele. Com efeito, Herodes tinha mandado prender João, acorrentá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois João lhe dizia: não é permitido tê-la. Ainda que quisesse matá-lo, temeu a multidão que o considerava um profeta. Ora, enquanto se celebrava o aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que este prometeu, sob juramento, dar-lhe o que pedisse. Ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me agora mesmo sobre uma bandeja a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, mas por causa dos juramentos e dos convivas, ordenou que lhe fosse dada e mandou decapitar João na prisão. Trouxeram a cabeça sobre uma bandeja. Foi dada à mocinha que a levou à mãe dela. Vieram os discípulos de João, pegaram o cadáver e o sepultaram. Depois foram contar a Jesus. Jesus alimenta mais de 5.000. Tendo ouvido a notícia, Jesus retirou-se dali de barco para um lugar deserto para esperar a sós. Sabendo, as multidões deixaram as cidades e seguiram-no por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão. Foi tomado de compaixão por eles e curou-lhes os enfermos. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se para dizer-lhe: o lugar é deserto e a hora já passou. Despede as multidões para que, indo aos povoados, comprem para si alimento. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir, dai-lhes vós mesmos de comer. Eles lhe objetaram: só temos 5 pães e 2 peixes. Disse ele: trazei-os a mim. Então mandou que as multidões se recostassem na relva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou o olhar ao céu, bendisse e, tendo partido os pães, deu aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram os pedaços que sobraram, 12 cestos cheios. Aqueles que comeram eram aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus anda sobre o mar. Em seguida, obrigou os discípulos a subirem no barco e a irem antes dele para outra margem, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha para orar a sós. Ao entardecer, continuou ali, sozinho. Entretanto, o barco já se afastara muitos estádios da terra, sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, Jesus veio até eles caminhando sobre o mar. Os discípulos, tendo visto que ele caminhava sobre o mar, ficaram trêmulos e diziam: é um fantasma, e gritavam de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: confiai, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me que vá até ti sobre as águas. Ele disse: vem. Tendo descido do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas ao sentir a força do vento, temeu e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e disse-lhe: homem de fé pequena, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele e exclamaram: verdadeiramente és filho de Deus. Curas em Genezaré. Tendo terminado a travessia, chegaram à terra de Genezaré. Os homens do lugar, ao reconhecê-lo, espalharam a notícia pelas localidades vizinhas e levantaram-se todos que estavam acometidos por algum mal, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos a orla do manto dele. Quantos o tocavam, ficavam completamente curados. Capítulo 15. A tradição dos antigos. Aproximaram-se de Jesus alguns fariseus e escribas de Jerusalém e lhe perguntaram: por que teus discípulos violam a tradição dos antigos?
Eles não lavam as mãos quando comem pão. Ele lhes replicou: E vós, por que violais o mandamento de Deus em nome de vossa tradição? Com efeito, Deus disse: Honra pai e mãe, e aquele que amaldiçoar pai ou mãe seja levado à morte. Vós, porém, dizeis: Se alguém disser ao pai ou à mãe, é oferenda o que de mim poderia ajudar-te. Já não está obrigado a honrar seu pai e sua mãe, e anulais a palavra de Deus por meio de vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou a vosso respeito Isaías quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração afasta-se para longe de mim. Em vão me cultuam, a doutrina que ensinam são preceitos humanos. E tendo convocado a multidão, disse-lhes: Ouvi e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna impuro o homem, mas o que sai da boca. Isso torna impuro o homem. Aproximaram-se então os discípulos e lhe disseram: Sabes que os fariseus ficaram escandalizados pelo que disseste? Respondeu ele: Toda planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancada pela raiz. Deixai-os, são guias cegos de cegos. E quando um cego guia outro cego, ambos cairão em um buraco. Então Pedro lhe pediu: Explica-nos essa parábola. Respondeu Jesus: Também vós sois sem compreensão? Não sabeis que tudo que entra pela boca passa pelo estômago e depois é expulso na fossa? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso torna impuro o homem. Com efeito, do coração procedem pensamentos malvados, homicídios, adultérios, depravações, roubos, testemunhos falsos, blasfêmias. Tudo isso é o que realmente torna impuro o homem. Mas comer sem lavar as mãos não torna impuro o homem. A mulher cananeia. Jesus partiu dali e retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Então daquele território saiu uma mulher cananeia e começou a gritar: Tem misericórdia de mim, Senhor, filho de Davi. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu nada. Então os discípulos dele aproximaram-se dele para rogar-lhe: Atende-a, porque continua gritando atrás de nós. Mas respondendo, ele disse: Fui enviado somente para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Mas ela se aproximou, prostrou-se diante dele e disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Mas ela insistiu: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus lhe disse: Mulher, tens uma grande fé. Seja-te feito conforme queres. E naquele momento a filha dela ficou curada. Curas na Galileia. Tendo partido dali, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu na montanha e ficou sentado. Acorreram a ele grandes multidões, levando consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros. Colocavam-no aos pés dele e ele os curava. A multidão estava admirada ao ver os mudos falarem, os aleijados serem curados, os coxos andarem e os cegos verem. Todos glorificavam o Deus de Israel. Jesus alimenta mais de 4.000. Tendo convocado seus discípulos, Jesus disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Não quero despedi-los em jejum, porque poderiam desfalecer pelo caminho. Os discípulos lhe disseram: E em um lugar ermo, onde poderíamos providenciar pão suficiente para saciar tal multidão? Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Eles disseram: 7 e alguns peixinhos. E ordenou à multidão que se acomodasse por terra. Tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu e dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram, ficaram saciados e recolheram os pedaços que sobraram, 7 balaios cheios. Aqueles que comeram eram 4.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Depois de despedir as multidões, embarcou e foi para o território de Magadã. Capítulo 16.
um sinal do céu. Aproximaram-se os fariseus e saduceus, e para pô-lo à prova, pediram que lhes mostrasse um sinal do céu. Mas ele lhes respondeu: Ao entardecer dizeis, haverá tempo bom, pois o céu está avermelhado. E de manhã cedo dizeis, hoje haverá tormenta, pois o céu está avermelhado e carregado. Sabeis discernir o aspecto do céu, mas não sois capazes de discernir os sinais dos tempos. Uma geração malvada e adúltera exige um sinal, mas não lhe será dado outro sinal a não ser o sinal de Jonas. Então os deixou e se foi. O fermento de fariseus e saduceus. Ao passarem a outra margem, os discípulos esqueceram-se de levar pães. Jesus lhes disse: Vede, tende cuidado do fermento dos fariseus e saduceus. Eles discutiam entre si: É porque não trouxemos pães. Mas Jesus, tendo tomado conhecimento, lhes disse: Gente de fé pequena, por que discutis entre vós por não terdes pães? Ainda não entendeis? Já não vos lembrai dos 5 pães para os 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Ou dos 7 pães para os 4.000, e de quantos balaios recolhestes? Como não entendeis que não vos fala de pães? Tende cuidado do fermento dos fariseus e saduceus. Então compreenderam que ele lhes dissera para prevalecerem, se não do fermento dos pães, mas sim do ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Confissão de Pedro. Tendo chegado aos confins de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: Quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles disseram: alguns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Ele lhes disse: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Jesus lhe respondeu: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque nem de carne nem de sangue te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Agora te digo eu, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha igreja, e as portas do Hades não triunfarão sobre ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Assim, o que ligardes na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. E proibiu terminantemente os discípulos que dissessem a alguém que ele era o Cristo. Primeiro anúncio da paixão. A partir desse momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que lhe era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e ao terceiro dia ser ressuscitado. Então Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Deus te livre, Senhor, jamais isso te acontecerá. Jesus, porém, tendo-se voltado, disse a Pedro: Vai para trás de mim, Satanás, és motivo de tropeço para mim, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser vir atrás de mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se arruinar sua vida? Que poderá dar o homem em troca de sua vida? O Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com o seu modo de agir. Amém, eu vos digo, alguns dos aqui presentes não provarão a morte antes de terem visto o Filho do Homem chegando em seu reino. Capítulo 17. A Transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João, e os levou a sós para uma alta montanha. Foi transfigurado diante deles. Seu rosto ficou resplandecente como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Nisso apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com ele. Tendo tomado a palavra, Pedro disse a Jesus: Senhor, é belo para nós estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ainda estavam falando quando uma nuvem luminosa os encobriu, e da nuvem uma voz disse:
Este é meu filho amado, no qual me comprazo, ouvi-o. Tendo ouvido isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e sentiram muito temor. Mas Jesus se aproximou, tocou-os e disse: Levantai-vos, não temais. Tendo levantado seus olhos, não viram ninguém, senão somente Jesus. Enquanto eles desciam da montanha, Jesus lhes ordenou: Não conteis a ninguém a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Por que então os escribas dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: Certamente Elias vem e restabelecerá tudo. Mas digo-vos que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram com ele quanto quiseram. Da mesma maneira, o Filho do Homem vai padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes tinha falado de João Batista. A fé insuficiente dos discípulos. Quando chegaram aonde estavam a multidão, aproximou-se dele um homem e, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre terrivelmente, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Eu o trouxe a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-o aqui. Jesus o repreendeu. O demônio saiu dele e o menino ficou curado naquele momento. Então os discípulos, tendo aproximado-se de Jesus em particular, disseram: Por que nós não podemos expulsá-lo? Ele lhes disse: Por causa de vossa fé pequena. Amém, eu vos digo: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: Mova-te daqui para lá, e se moverá. Nada vos será impossível. Segundo o anúncio da paixão. Enquanto estavam reunidos na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e o matarão, e ao terceiro dia será ressuscitado. Eles ficaram profundamente entristecidos. O imposto no templo. Quando chegaram a Cafarnaum, os que cobraram a didracma aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: Vosso mestre não paga de dracma? Ele respondeu: Paga sim. Tendo entrado na casa, Jesus antecipou-se e lhe disse: Que te parece, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus filhos ou dos estranhos? Como respondesse: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Nesse caso, os filhos são isentos. Contudo, para não escandalizá-los, vai ao mar, lança o anzol e pega o primeiro peixe que fisgares. Quando abrires sua boca, encontrarás um estáter. Pega-o e paga-lhes por mim e por ti. Capítulo 18. Discurso comunitário, o maior no reino dos céus. Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é então o maior no reino dos céus? Ele, chamando uma criança para perto de si, colocou-a no meio deles e disse: Amém, eu vos digo, se não mudardes e não vos tornardes como criança, nunca entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem acolhe uma criança como esta, em meu nome, a mim acolhe. Evitar o escândalo. Aquele, porém, que escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, seria preferível a ele que lhe fosse pendurada uma mó de moinho em torno de seu pescoço e fosse lançado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é inevitável que existam escândalos, mas ai do homem que provoca o escândalo. Se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-o e joga para longe de ti. Melhor para ti entrar na vida maneta ou coxo do que, tendo 2 mãos e 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te escandaliza, arranca-o e joga-o para longe de ti. É melhor para ti entrar caolho na vida do que, tendo os 2 olhos, ser lançado na jena do fogo. A ovelha extraviada.
cuidado para não mostrar desprezo a um destes pequenos. Eu vos digo que seus anjos nos céus continuamente veem o rosto de meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixará ele as 99 nos montes para ir à procura da extraviada? E se consegue encontrá-la, amém, eu vos digo, alegra-se mais por essa do que pelas 99 que não se extraviaram. Do mesmo modo, vosso Pai que está nos céus não quer que se perca nenhum destes pequenos. O perdão ao irmão. Se teu irmão pecar contra ti, vai e em particular mostra-lhe seu erro. Se ele te ouvir, ganhastes teu irmão. Se ele não te ouvir, provoca uma ou duas pessoas para que toda a questão seja estabelecida por 2 ou 3 testemunhas. Se ele se negar a ouvi-los, comunica-o à igreja. E se ele se negar a ouvir também a igreja, considera-o como pagão e coletor de impostos. Amém, eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Eu vos digo ainda, se 2 de vós, na terra, puserem-se de acordo sobre qualquer coisa que pedirem, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe disse, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, para que eu deva perdoá-lo? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu, não te digo até 7 vezes, mas até 77 vezes. Por isso o reino dos céus assemelha-se a um rei que resolveu acertar as contas com seus servos. Assim que ele começou, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Como este não tinha com que pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos e assim pagasse. Tendo-se prostrado diante dele, o servo lhe dizia, sê indulgente comigo que te pagarei tudo. Tomado de compaixão, o senhor daquele servo liberou e lhe perdoou a dívida. Tendo saído dali, esse servo encontrou um companheiro de servidão que lhe devia 100 denários e, agarrando-o pelo pescoço, começou a sufocá-lo, dizendo, paga o que me deves. Seu companheiro de servidão de joelho lhe suplica, sê indulgente comigo que te pagarei. Mas ele não quis, ao contrário, retirando-se, mandou colocá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Tendo visto o que acontecera, seus companheiros de servidão ficaram profundamente consternados e foram contar tudo ao senhor deles. Então o senhor o chamou e lhe disse, servo malvado, toda aquela dívida te perdoei porque me suplicaste. Não devias tu também ser clemente com teu companheiro de servidão, como eu fui clemente contigo? E enfurecido, seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse tudo quanto devia. Da mesma forma vos tratará meu Pai Celeste, se cada um não perdoar de coração a seu irmão. Capítulo 19. Jesus a caminho de Jerusalém. O casamento. Quando Jesus terminou esse discurso, partiu da Galileia e foi para os territórios da Judéia, do outro lado do Jordão. Seguiram-no grandes multidões e ali as curou. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntaram, é permitido ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, acaso não lestes? O Criador desde o princípio, macho e fêmea os fez, e que ele disse, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão 2 uma só carne, de modo que já não são 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Eles insistiram. Por que então Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiá-la? Ele lhes respondeu, Moisés, por causa da dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. Mas vos digo, aquele que repudiar sua mulher, exceto por infidelidade sexual e casar-se com outra, comete adultério. Seus discípulos lhe disseram,
Se tal é a situação do homem com sua mulher, é preferível não se casar. Mas ele lhes disse: nem todos podem aceitar essa afirmação, mas somente aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim do ventre materno, há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, que aceite. O reino dos céus para as crianças. Então algumas crianças foram trazidas para junto dele, para que lhes impusesse as mãos e pronunciasse uma oração. Os discípulos o repreendiam, mas Jesus disse: deixai as crianças e não a impeçais de virem a mim, pois o reino dos céus é daqueles que são como elas. E depois de lhes impor as mãos, retirou-se dali. O reino dos céus e as riquezas. Alguém se aproximou dele e disse: Mestre, que devo fazer de bom para obter a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me perguntas a respeito do que é bom? Um é o bom, mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou: quais? Jesus lhe respondeu: estes: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não darás falso testemunho, honra o pai e a mãe e amarás teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse: tudo isso tenho guardado, o que ainda me falta? Jesus lhe respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem, segue-me. Tendo ouvido isso, o jovem foi embora entristecido, pois tinha muitos bens. Então Jesus disse a seus discípulos: amém, eu vos digo, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Tendo ouvido isso, os discípulos ficaram muito extasiados e diziam: nesse caso, quem pode ser salvo? Mas Jesus olhou atentamente para eles e disse: com os homens isso é impossível, mas com Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, lhe disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que vamos receber? Jesus lhes disse: amém, eu vos digo, no mundo renovado, quando o Filho do Homem sentar-se em seu trono de glória, também vós que me tendes seguido vos sentarei em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Muitos primeiros serão últimos, e últimos primeiros. Capítulo 20. O proprietário da vinha. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário pelo dia, enviou-os para sua vinha. Tendo saído pela hora terceira, viu na praça outros que estavam sem trabalho, e lhes disse: ide também vós para a vinha, e vos pagarei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair pela hora sexta e pela hora nona, e fez o mesmo. Tendo saído pela hora 1ª, encontrou outros parados, e lhes disse: por que estiveram parados aqui o dia inteiro sem trabalhar? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Ele lhes disse: ide também vós para a vinha. Ao entardecer, o senhor da vinha disse a seu capataz: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindos da hora 1ª, cada um recebeu 1 denário. E vindo os primeiros, pensavam que receberiam mais, mas cada um deles recebeu também 1 denário. Tendo recebido, começaram a protestar contra o proprietário, dizendo: estes últimos só trabalharam 1 hora, e os tratastes igual a nós, que suportamos o peso do dia e o calor abrasador. Mas ele, respondendo a um deles, disse: amigo, não estou sendo injusto contigo. Acaso não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vá embora. Quero dar a este último o mesmo que a ti. Não me é permitido dispor de meus bens como eu quiser. Ou teu olho é mau porque eu sou bom. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros últimos. Terceiro anúncio da paixão.
Enquanto subia a Jerusalém, Jesus tomou à parte os 12 e no caminho lhes disse: Eis que estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e escribas, e os condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser zombado, flagelado e crucificado, e ao terceiro dia será ressuscitado. Autoridade e serviço. Então, aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os filhos dela, e prostrou-se para fazer-lhe um pedido. Ele lhe perguntou: O que desejas? Respondeu ela: Promete que em teu reino estes 2 filhos meus sentem-se, um à tua direita e outro à tua esquerda? Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Eles lhe disseram: Podemos. Ele lhes disse: Meu cálice bebereis, mas sentar-se à minha direita ou esquerda não cabe a mim concedê-lo. Isso é para os que meu Pai tiver preparado. Tendo ouvido isso, os 10 ficaram indignados com os 2 irmãos. Mas Jesus, tendo-os chamado, disse-lhes: Sabeis que os chefes das nações as dominam e os grandes as tiranizam. Entre vós não há de ser assim, mas aquele que quiser entre vós tornar-se grande, seja vosso servidor, e aquele dentre vós que quiser ser primeiro, seja vosso servo. Do mesmo modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Os 2 cegos de Jericó. Ao saírem de Jericó, numerosa multidão os seguia. Nisso, 2 cegos sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, puseram-se a gritar: Tem misericórdia de nós, Senhor, filho de Davi. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam ainda mais: Tem misericórdia de nós, Senhor, filho de Davi. Jesus parou, chamou-os e disse: Que quereis que eu vos faça? Eles lhe responderam: Senhor, que se abram nossos olhos. Tomado de compaixão, Jesus tocou-lhe os olhos. Imediatamente recuperaram a vista e o seguiram.